Seguimos cautelosamente pelo museu subterrâneo, olhando para vagões cobertos e outras sucatas do século XIX. Não era assim tão empolgante, mas Annabeth ia contando fatos interessantes sobre como o arco fora construído e Groover me passava jujubas. Portanto, para mim estava bom. Mas fiquei olhando em volta para as outras pessoas na fila. Está sentindo algum cheiro? Murmurei para Groover. Ele tirou o nariz do saco de jujubas por tempo suficiente para farejar. Subterrâneo, disse ele enojado. O ar embaixo da terra sempre tem cheiro de monstros. Provavelmente não quer dizer nada. Mas eu tinha a sensação de que algo estava errado. Tinha a sensação de que não devíamos estar ali. Gente, disse eu, vocês conhecem os símbolos de poder dos deuses? Annabeth estava no meio da leitura sobre o equipamento de construção usado para erigir o arco, mas deu uma olhada. Sim. Bem, Hades... Groover pigarreou. Estamos em local público. Você quer dizer, o nosso amigo do andar de baixo? Aham, certo, falei. Nosso amigo do andar muito de baixo. Ele não tem um chapéu como o de Annabeth? Você quer dizer o elmo das trevas? Disse Annabeth. Sim, é seu símbolo de poder. Eu o vi junto ao assento dele durante a assembleia do solstício de inverno. Ele estava lá? Perguntei. Ela assentiu. É a única ocasião em que ele tem permissão de visitar o Olimpo. O dia mais escuro do ano. Mas se o que ouvi é verdade, o elmo é muito mais poderoso que meu boné da invisibilidade. Permite que ele se transforme em trevas, confirmou Groover. Ele pode se fundir com as sombras ou passar através de paredes. Não pode ser tocado, nem visto, nem ouvido. E pode irradiar um medo tão intenso que é capaz de enlouquecer você ou fazer seu coração parar de bater. Por que acha que todas as criaturas racionais têm medo de escuro? Mas então, como sabemos se ele não está aqui agora mesmo, nos observando? Perguntei. Annabeth e Groover se entreolharam. Nós não sabemos, disse Groover. Obrigado, agora me sinto muito melhor, falei. Ainda sobrou alguma jujuba azul? Tinha quase controlado meu desespero quando vi o minúsculo elevador no qual iríamos subir até o topo do arco e percebi que estava encrencado. Odeio espaços confinados. Eles me deixam doido. Ficamos espremidos dentro do elevador junto com uma senhora grande e gorda e seu cão, um chihuahua com uma coleira de falsos brilhantes. Calculei que talvez chihuahua fosse um cão-guia, porque nenhum dos guardas disse uma palavra a respeito. Começamos a subir dentro do arco. Eu nunca havia estado em um elevador que subia em curva e meu estômago não gostou muito. Sem os pais? Perguntou-nos a senhora gorda. Tinha olhos pequenos, redondos e brilhantes, dentes pontudos e manchados de café. Um chapéu mole de jeans e um vestido de jeans armado demais. Parecia um dirigível jeans. Eles estão lá embaixo, disse Annabeth. Têm medo de altura. Ah, pobrezinhos. O chihuahua rosnou. A mulher disse. Vamos, vamos, filhinho. Comporte-se. O cão tinha olhos pequenos, redondos e brilhantes, como os da dona, inteligentes e malvados. Eu disse. Filhinho? É o nome dele? Não. Ela falou e sorriu como se aquilo esclarecesse tudo. No topo do arco, a plataforma de observação me lembrou uma lata acarpetada. Fileiras de janelinhas davam para a cidade, de um lado, e para o rio, do outro. A vista era legal, mas se existe uma coisa de que gosto ainda menos que lugar fechado, é um lugar fechado a 200 metros de altura. Annabeth seguiu falando sobre suportes estruturais e sobre como teria feito as janelas maiores e projetado um piso transparente. Ela poderia ter ficado lá em cima horas a fio, mas, para minha sorte, o guarda anunciou que a plataforma de observação seria fechada em poucos minutos. Guiei Groover e Annabeth em direção à saída, enfiei-os no elevador e estava quase entrando quando me dei conta de que já havia outros 2 turistas lá dentro. Não tinha espaço para mim. O guarda disse. Próximo carro, senhor. Vamos sair, disse Annabeth. Vamos esperar com você. Mas aquilo ia atrapalhar todo mundo e levar ainda mais tempo, então eu disse. Não, tudo bem. Vejo vocês lá embaixo.
Groover e Annabeth pareceram nervosos, mas deixaram a porta do elevador se fechar. O carro desapareceu rampa abaixo. Groover e Annabeth pareceram nervosos, mas deixaram a porta do elevador se fechar. O carro desapareceu rampa abaixo. Agora, as únicas pessoas que restavam na plataforma de observação éramos eu, um garotinho com os pais, o guarda e a senhora gorda com o chihuahua. Sorri pouco à vontade para a senhora gorda. Ela sorriu de volta, a língua bifurcada, tremulando entre os dentes. Espere um minuto. Língua bifurcada? Antes que eu pudesse concluir se tinha realmente visto aquilo, o chihuahua pulou no chão e começou a latir para mim. Vamos, vamos, filhinho, disse a senhora. Não está divertido? Temos todas essas pessoas simpáticas aqui. Cachorrinho, disse o menino. Olhe, um cachorrinho. Os pais o puxaram de volta. O chihuahua arreganhou os dentes para mim, a espuma pingando dos lábios negros. Bem, meu filho, suspirou a senhora gorda. Se você insiste... Meu estômago começou a gelar. Você chamou esse chihuahua de filho? Quimera, querido, corrigiu a senhora gorda. Não é um chihuahua. É um engano muito comum. Ela arregaçou as mangas de jeans, mostrando que a pele de seus braços era escamosa e verde. Quando sorriu, vi que seus dentes eram presas. As pupilas dos olhos eram fendas verticais, como as dos répteis. O chihuahua latiu mais alto e a cada latido ele crescia. Primeiro ficou do tamanho de um Doberman, depois de um leão. O latido se transformou em rugido. O menininho gritou. Os pais o puxaram para a saída, bem na direção do guarda, que estava paralisado, de olhos arregalados para o monstro. A quimera estava tão alta que suas costas tocavam o teto. Tinha a cabeça de leão, com a juba untada de sangue, o corpo e os cascos de um bode gigante e uma serpente no lugar da cauda. Losangos de 3 metros de comprimento brotavam do traseiro peludo. Ainda tinha no pescoço a coleira de falsos brilhantes e a placa, do tamanho de um prato, era agora fácil de ler. Quimera, raivosa, hálito de fogo, venenosa. Se encontrada, a favor ligar para o Tártaro, ramal 954. Percebi que não havia sequer tirado a tampa da minha espada. Minhas mãos estavam amortecidas. Eu estava a 3 metros da bocarra sangrenta da quimera e sabia que assim que me mexesse, a criatura iria investir. A mulher cobra fez um som sibilante que poderia ter sido uma risada. Sinta-se honrado, Percy Jackson. O Sr. Zeus raramente me permite pôr um herói à prova com um de minha prole, pois eu sou a mãe de monstros, a terrível Equidna. Olhei para ela. Tudo o que pude pensar foi: isso não é o nome do bicho que come formigas? Ela uivou, a cara de réptil ficou marrom e verde de raiva. Detesto quando as pessoas dizem isso. Detesto a Austrália. Dar meu nome àquele animal ridículo. Por causa disso, Percy Jackson, meu filho o destruirá. A quimera avançou, os dentes de leão rangendo. Consegui pular para o lado e me esquivar da mordida. Fui parar junto da família e do guarda, que agora estavam todos gritando, tentando abrir à força as portas da saída de emergência. Não podia deixar que eles fossem feridos. Tirei a tampa da espada, corri para o outro lado da plataforma e gritei: Ei, Chihuahua! A quimera se virou mais depressa do que eu achava possível. Antes que eu pudesse erguer a espada, ela abriu a boca soltando um mau cheiro como o da maior churrasqueira do mundo e lançou uma coluna de chamas bem em cima de mim. Mergulhei através da explosão. O carpete explodiu em chamas. O calor foi tão intenso que quase queimou minhas sobrancelhas. O lugar onde eu estava um momento antes se tornara um buraco esfarrapado na lateral do arco, com um metal derretido fumegando nas bordas. Essa é boa, pensei. Acabamos de soldar um monumento nacional. Contra a corrente era agora uma lâmina de bronze reluzente em minhas mãos, e quando a quimera se virou, eu a golpeei com violência no pescoço. Foi um erro fatal. A lâmina faiscou sem efeito contra a coleira de cachorro.
Tentei recuperar o equilíbrio, mas estava tão preocupado em me defender da boca chamejante de leão que me esqueci completamente da cauda de serpente, até que ela fez uma volta e cravou as presas na minha panturrilha. Minha perna inteira ardeu em fogo. Tentei enfiar contra a corrente na boca da quimera, mas a cauda de serpente enrolou-se nos meus tornozelos e me desequilibrou, e a espada voou de minha mão, saiu rodopiando pelo buraco no arco e caiu no rio Mississippi. Consegui ficar em pé, mas sabia que tinha perdido. Estava desarmado. Podia sentir o veneno letal subindo por meu peito. Lembrei-me de Quiron dizendo que Anaclusmus sempre voltaria para mim, mas não havia nenhuma caneta em meu bolso. Talvez tivesse caído longe demais, ou só voltasse quando estava em forma de caneta. Eu não sabia e não ia viver o bastante para descobrir. Recuei para o buraco na parede. A quimera avançou, rosnando e soltando espirais de fumaça pelos lábios. A mulher serpente, Equidna, gargalhou. Já não se fazem mais heróis como antigamente, hein, filho? O monstro rosnou. Parecia não estar com pressa de acabar comigo, agora que eu estava derrotado. Dei uma olhada para o guarda e a família. O menininho se escondia atrás das pernas do pai. Eu tinha de proteger aquelas pessoas, não podia simplesmente morrer. Tentei pensar, mas meu corpo inteiro estava em fogo. Minha cabeça girava. Eu não tinha espada. Estava enfrentando um monstro imenso que cuspia fogo e sua mãe, e estava apavorado. Não havia outro lugar para ir, portanto, subi na beira do buraco. Muito, muito embaixo, o rio brilhava. Será que se eu morresse os monstros iriam embora? Deixariam os humanos em paz? Se você é o filho de Poseidon, sibilou Equidna, então não tem medo da água. Pule, Percy Jackson. Mostre-me que a água não lhe fará mal. Pule e recupere a espada. Prove a sua linhagem. Sim, certo, pensei. Eu tinha lido em algum lugar que pular na água da altura de alguns andares era como se atirar em asfalto. Dali eu ia me desfazer em pedaços com o impacto. A boca da quimera estava vermelha, incandescente, preparando uma nova rajada de fogo. Você não tem fé, disse a quimera. Não confia nos deuses. Não posso culpá-lo, pequeno covarde. Melhor que morra agora. Os deuses são infiéis. O veneno está no seu coração. Ela estava certa. Eu estava morrendo. Podia sentir a respiração falhando. Ninguém poderia me salvar, nem mesmo os deuses. Recuei e olhei para a água lá embaixo. Lembrei-me do calor do sorriso de meu pai quando eu era um bebê. Ele deve ter me visto, deve ter me visitado quando eu estava no berço. Lembrei-me do tridente verde que aparecera girando acima da minha cabeça na noite da captura da bandeira, quando Poseidon me reconheceu como seu filho. Mas aquilo não era um mar. Aquilo era o Mississippi, bem no meio dos Estados Unidos. Ali não havia nenhum deus do mar. Morra, infiel! Disse a voz rouca de Equidna, e a quimera mandou uma coluna de fogo na direção de meu rosto. Ah, pai, me ajude! Implorei. Virei-me e pulei. Minhas roupas em chamas, o veneno correndo por minhas veias, mergulhei no rio. Pasta 14. 14. Eu me torno um fugitivo conhecido. Eu adoraria contar que tive alguma revelação profunda enquanto caía, que aprendi a aceitar minha própria mortalidade, que ria em face da morte, etc, etc. A verdade? Meu único pensamento foi... Ah! O rio vinha em minha direção na velocidade de um caminhão. O vento arrancou o fôlego dos meus pulmões. Torres, arranha-céus e pontes giravam, entrando e saindo do meu campo de visão. E então... catabum! Um turbilhão de bolhas. Afundei nas trevas, certo de que acabaria engolido por 30 metros de lama e perdido para sempre.
Mas meu impacto com a água não doeu. Eu estava agora descendo lentamente, com bolhas passando por entre meus dedos. Fui parar no fundo do rio, em silêncio. Um peixe-gato do tamanho do meu padrasto se afastou com uma guinada para a escuridão. Nuvens de lodo e lixo nojento, garrafas de cerveja, sapatos velhos, sacos plásticos, giravam ao meu redor. Àquela altura me dei conta de algumas coisas. Primeiro, eu não tinha sido achatado como uma panqueca, não havia sido assado como churrasco, não sentia nem mesmo o veneno da quimera fervendo em minhas veias. Eu estava vivo, o que era bom. Segundo, eu não estava molhado. Quer dizer, conseguia sentir a friagem da água, podia ver onde o fogo em minhas roupas tinha sido apagado, mas quando toquei minha camisa parecia perfeitamente seca. Olhei para o lixo que passava flutuando e agarrei um velho isqueiro. Sem chance, pensei. Risquei o isqueiro, uma faísca saltou. Uma chama pequenina apareceu bem ali no fundo do Mississippi. Agarrei uma embalagem ensopada de hambúrguer na corrente e o papel secou imediatamente. Queimei-o sem problemas. Assim que o soltei, as chamas bruxulearam e se apagaram. A embalagem voltou a se transformar em um trapo viscoso, esquisito. Mas a ideia mais estranha me ocorreu por último. Eu estava respirando. Estava embaixo d'água e respirava normalmente. Fiquei de pé, afundado até as coxas na lama. Sentia as pernas trêmulas, as mãos tremiam. Eu devia estar morto. O fato de não estar parecia... bem, um milagre. Imaginei uma voz de mulher, uma voz que parecia um pouco com a da minha mãe. Percy, como é que se diz? Muito obrigado. Embaixo d'água, minha voz soava como em gravações, idêntica à de um garoto muito mais velho. Muito obrigado, pai. Nenhuma resposta. Apenas o fluir escuro do lixo, rio abaixo, o enorme peixe-gato que passava deslizando, o brilho do sol poente na superfície da água muito acima, deixando tudo da cor de doce de leite. Por que Poseidon me salvara? Quanto mais eu pensava nisso, mais envergonhado me sentia. Então eu tivera sorte algumas vezes. Contra algo como a quimera eu não tinha a menor chance. Aquela pobre gente no arco provavelmente virara torrada. Não consegui protegê-los. Não era nenhum herói. Talvez devesse simplesmente ficar ali embaixo com o peixe-gato, juntar-me aos comensais do fundo do rio. Plof, plof, plof. As pás da hélice de um barco agitaram a água sobre mim, revirando o lodo ao redor. Ali, não mais de 5 metros à frente, estava minha espada, a guarda de bronze brilhando, espetada na lama. Ouvi aquela voz de mulher outra vez. Percy, pegue a espada. Seu pai acredita em você. Dessa vez percebi que a voz não estava em minha cabeça. Eu não a estava imaginando. As palavras pareciam vir de toda parte, ondulando pela água como o sonar de um golfinho. Onde está você? Perguntei em voz alta. Então, nas sombras, eu a vi. Uma mulher da cor da água, um fantasma na corrente, flutuando logo acima da espada. Tinha longos cabelos ondulantes e os olhos, pouco visíveis, eram verdes como os meus. Um nó se formou em minha garganta. Mamãe? Não, criança, apenas uma mensageira, embora o destino de sua mãe não seja tão inevitável como você acredita. Vá para a praia em Santa Mônica. O quê? É a vontade de seu pai. Antes de descer para o mundo inferior, deve ir a Santa Mônica. Por favor, Percy, não posso ficar muito tempo aqui. O rio é sujo demais para minha presença. Mas eu não sabia muito bem se a mulher era minha mãe ou, bem, uma visão dela. Como você... Havia muita coisa que eu queria perguntar. As palavras se amontoavam em minha garganta. Não posso ficar, meu valente, disse a mulher. Ela estendeu a mão e senti a corrente roçar meu rosto como uma carícia.
Você precisa ir a Santa Mônica. E Percy, cuidado com os presentes. A voz dela sumiu. Presentes? Perguntei. Que presentes? Espere! Ela tentou falar novamente, mas o som se fura. Sua imagem se desfez. Se era minha mãe, eu a tinha perdido de novo. Senti vontade de me afogar. O único problema, eu era imune a isso. Seu pai acredita em você, ela dissera. Ela também me chamara de valente, a não ser que estivesse falando com o peixe-gato. Fui me arrastando até contra a corrente e a agarrei pela guarda. A quimera ainda podia estar lá em cima com sua mãe gorda e peçonhenta, esperando para acabar comigo. Na melhor das hipóteses, a polícia mortal estaria chegando, tentando descobrir quem havia aberto um buraco no arco. Se me achassem, teriam algumas perguntas a fazer. Pus a tampa na espada e enfiei a esferográfica no bolso. Muito obrigado, pai, disse de novo para a água escura. Então dei um impulso para cima, através da sujeira, e nadei até a superfície. Emergi ao lado de um McDonald's flutuante. A um quarteirão de distância, todos os veículos de emergência de St. Louis cercavam o arco. Helicópteros da polícia circulavam no alto. A multidão de curiosos me lembrou Times Square no dia de Ano Novo. Uma menininha disse: Mamãe, aquele menino saiu andando do rio. Que bom, querida, disse a mãe, esticando o pescoço para ver as ambulâncias. Mas ele está seco. Que bom, querida. Um repórter estava falando para a câmera. Tudo leva a crer, pelo que soubemos, que não se trata de um ataque terrorista, mas as investigações ainda estão muito no começo. Os danos, como podem ver, são muito sérios. Estamos tentando obter acesso a alguns sobreviventes para questioná-los a respeito de testemunhos de que alguém teria caído de cima do arco. Sobreviventes. Senti uma onda de alívio. O guarda e a família tinham escapado ilesos. Eu esperava que Annabeth e Groover estivessem bem. Tentei abrir caminho na multidão para ver o que estava acontecendo depois da barreira policial. Um adolescente, outro repórter estava dizendo. O Canal 5 soube que as câmeras de vigilância mostram um adolescente enlouquecido na plataforma de observação, detonando de algum modo aquela estranha explosão. É difícil acreditar, John, mas é isso que estamos ouvindo dizer. Mais uma vez, não há nenhuma fatalidade confirmada. Recuei, tentando manter a cabeça baixa. Tinha de dar uma volta enorme para contornar o perímetro policial. Havia policiais e repórteres por toda parte. Estava quase perdendo a esperança de encontrar Annabeth e Groover quando uma voz familiar baliu. Percy! Virei-me e dei com um abraço de urso de Groover. Ou abraço de bode, ele disse. Pensamos que tivesse ido para o Hades pelo pior caminho. Annabeth estava atrás dele, tentando fazer cara de zangada, mas até ela parecia aliviada por me ver. Não podemos deixar você 5 minutos sozinho? O que aconteceu? Foi como um tombo. Percy, 192 metros? Atrás de nós, um policial gritou. Abram passagem! A multidão se dividiu e uma dupla de paramédicos avançou empurrando uma mulher numa maca. Eu a reconheci imediatamente como a mãe do menininho que estava na plataforma. Ela dizia... E então aquele cachorro enorme, aquele chihuahua enorme cuspindo fogo? Certo, minha senhora, disse o paramédico. Acalme-se, por favor. Sua família está bem. O medicamento está começando a fazer efeito. Eu não estou louca. Aquele menino pulou pelo buraco e o monstro desapareceu. Então ela me viu. Lá está ele. É aquele menino. Virei rapidamente e puxei Annabeth e Groover atrás de mim. Desaparecemos na multidão. O que está acontecendo? Perguntou Annabeth. Ela estava falando do chihuahua do elevador? Contei a eles a história inteira da quimera, Equidna, meu show de mergulho e a mensagem da moça embaixo d'água. Uau! Disse Groover. Temos de levá-lo a Santa Mônica. Não pode ignorar uma ordem de seu pai. Antes que Annabeth pudesse responder, passamos por outro repórter que gravava um boletim informativo e quase fiquei paralisado quando ele disse: Percy Jackson,
É isso mesmo, Dan. O Canal 12 soube que o menino que pode ter causado essa explosão se encaixa na descrição de um rapazinho procurado pelas autoridades por um sério acidente com um ônibus em New Jersey, 3 dias atrás. E acredita-se que o menino esteja viajando para o oeste. Para os nossos espectadores de casa, esta é a foto de Percy Jackson. Nós nos abaixamos atrás do carro de reportagem e nos esgueiramos para um beco. Primeiro, o mais importante, disse a Groover. Temos de sair da cidade. De algum modo conseguimos voltar à estação ferroviária sem sermos vistos. Embarcamos no trem bem no momento em que estava saindo para Denver. O trem seguiu para o oeste enquanto a noite caía, com as luzes da polícia ainda piscando contra a silhueta de St. Louis atrás de nós. Pasta 15. 15. Um Deus compra cheeseburgers para nós. Na tarde seguinte, 14 de junho, 7 dias antes do solstício, nosso trem entrou em Denver. Não comíamos nada desde a noite anterior no vagão-restaurante em algum lugar de Kansas. Não tomávamos banho desde que saímos da colina meio-sangue, e eu tinha certeza de que isso era óbvio. Vamos tentar entrar em contato com Kiron, disse Annabeth. Quero contar a ele sobre sua conversa com o espírito do rio. Não podemos usar telefones, certo? Não estou falando de telefones. Perambulamos pelo centro da cidade por cerca de meia hora. Embora eu não soubesse muito bem o que Annabeth estava procurando, o ar estava seco e quente, o que era estranho depois da umidade de St. Louis. Aonde quer que fôssemos, as montanhas rochosas pareciam me olhar, como um tsunami prestes a quebrar sobre a cidade. Finalmente encontramos um lava-jato vazio. Fomos para o boxe mais afastado da rua, atentos a carros de polícia. Éramos 3 adolescentes sem automóvel em um lava-jato. Qualquer policial que se prezasse deduziria que não estávamos tramando nada de bom. O que exatamente estamos fazendo? Perguntei quando Groover pegou a mangueira de um compressor. São 75 centavos, resmungou. Só me restaram 2 moedas de 25. Annabeth? Não olhe para mim, disse ela. O vagão-restaurante me deixou lisa. Peguei o meu último restinho de trocados e passei uma moeda de 25 centavos para Groover, o que me deixou com 2 de 5 e 1 dracma da medusa. Excelente, disse Groover. Poderíamos fazer isso com qualquer spray, é claro, mas a conexão não fica boa e meus braços cansam de tanto bombear. Do que está falando? Ele depositou as moedas e ajustou o botão para esguicho fino. MI. Mensagem instantânea? Mensagem de íris, corrigiu Annabeth. A deusa do arco-íris transmite mensagens aos deuses. Se a gente souber como pedir e ela não estiver atarefada demais, fará o mesmo para meio-sangues. Você convoca a deusa com um compressor? Groover apontou o bico da mangueira para o ar e a água saiu chiando em uma espessa névoa branca. A não ser que conheça um meio mais fácil de fazer um arco-íris. De fato, a luminosidade do fim de tarde se filtrou através da névoa e se decompôs em cores. Annabeth estendeu a palma da mão para mim. Dracma, por favor. Eu entreguei. Ela ergueu a moeda acima da cabeça. Ó, deusa, aceite nossa oferenda. Jogou o dracma no arco-íris. Ele desapareceu em um tremeluzir dourado. Colina meio-sangue, solicitou Annabeth. Por um momento, nada aconteceu. E então eu estava olhando através da névoa para campos de morangos e o estreito de Long Island à distância. Era como se estivéssemos na varanda da casa grande. Em pé, de costas para nós, junto à cerca, estava um cara de cabelos da cor da areia, de short e camiseta regata laranja. Segurava uma espada de bronze e parecia olhar atentamente para algo na campina. — Luke! — chamei. Ele se virou, os olhos arregalados. Poderia jurar que ele estava na minha frente, a 1 metro de distância, atrás de uma cortina de névoa, só que eu via apenas a parte dele que aparecia no arco-íris. — Percy! O seu rosto marcado pela cicatriz se abriu em um sorriso. — E Annabeth também? Graças aos deuses! Vocês estão bem? — Estamos... ótimos! Gaguejou Annabeth.